Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Simões e hoje o assunto do nosso vídeo é o luto. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema para saber como é que a gente pode trabalhar nesse aspecto na clínica psicanalítica. Então vamos entender um pouquinho primeiro o que seria o luto. O luto ele é caracterizado por uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e o seu objeto, o objeto de desejo, o objeto de amor. Então, nós podemos também dizer que o luto seria uma conexão entre a vida e a morte. Isso nos dá essa noção de que viver é caminhar para a morte. Mas quando nós falamos de viver o luto, falamos de experienciar a perda com o objeto de desejo, mas sempre mantendo o objeto causador do desejo, que é diferente do objeto de desejo. O objeto causador de desejo é o objeto que representa os desejos seguintes por objetos similares, situações similares. Perder faz parte do desenvolvimento humano. Temos que perder algo para entender que algo nos falta e aprendemos a lidar com a falta e não exatamente com a perda. Nos enlutamos pelo simbólico a partir da imagem ou da fantasia. O simbólico que é criado na nossa mente quando nós construímos a imagem daquilo que nos falta. E é por isso que o luto não se refere somente às perdas vindas da morte de uma pessoa, mas sim qualquer tipo de morte, qualquer tipo de ruptura, seja de um relacionamento, a perda de um emprego, a ruptura em relação ao trabalho. Tudo que nós podemos simbolizar como perda, nós vamos trabalhar um processo de luto. O luto surge toda vez que nós rompemos com algo que antes nos trazia algum prazer sobre qualquer aspecto. Passamos da pulsão de vida para a pulsão de morte. O próprio crescer, o próprio amadurecer é uma ruptura com a infância. A ruptura com o passado também é um processo de luto. Até por isso que muitas vezes não conseguimos romper com esse passado. Nós mantemos essa relação, mantemos as repetições, pois é a forma de agir que causa menos dor. E essa fissura criada entre o passado e o presente é tão profunda que é difícil de ser aí quebrada, que é difícil de ser trabalhada. E hoje, de forma resumida, nós vamos trazer o luto na perspectiva freudiana e também numa perspectiva mais kleiniana, de Melanie Klein. Para Freud, o enlutado tem em sua consciência o que perdeu, portanto, nada é inconsciente. O luto se faz necessário na vida das pessoas e é um processo que deve existir, que dura um tempo, mas que depois passa, se trabalhado. O luto é uma fase de tristeza profunda em que os pensamentos são afastados, dando espaço somente ao objeto perdido e que faz com que a pessoa tenha um desinteresse pelo mundo externo, entrando numa fase de fantasia por não conseguir substituir o objeto de desejo. Freud ainda explica que as rupturas que temos vão servindo de modelo para novas rupturas. O próprio nascimento passa a ser um processo de ruptura que causa extrema ansiedade e venha a ser assimilada para reações futuras. Até mesmo quando a gente fala do medo de castração vivido lá na fase fálica, pode ser uma forma de reviver essa ansiedade, que seria um luto, a ruptura do cordão umbilical, o desconectar do bebê com a mãe. Também tem essa relação. O amadurecimento do ego é uma forma de lidar com o luto, a partir da perda do objeto. Já para Melanie Klein, além da perda do objeto, nós também precisamos considerar aquilo que é simbólico. Ela reitera o que Freud estruturou em todos os seus detalhes, mas complementa com a necessidade de se considerar aquilo que o objeto representava ou representa para nós. No luto, há uma reativação da posição depressiva. Ela também postula que o luto é uma fase um tanto quanto psicótica, tendo em vista o investimento em um mundo fechado sem se voltar para o mundo externo. O indivíduo fica adoecido, mas ele não está doente. Para Melanie Klein, o bebê passa por um processo de introjeção do peito bom e destruição do peito mau. Quando o ego está mais organizado, também começa a existir uma ansiedade, consequentemente, o medo da perda. O desmame também é um processo de luto. Esse luto vem da perda do objeto introjetado, o peito bom. Estas perdas no começo da vida também vão servir de referência para a vivência do luto.
porém, a representação simbólica também passa a fazer sentido, dando espaço também para a reparação, o que caracteriza a movimentação da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Essa perda também passa a ser repleta de fantasias, gerando inclusive o sentimento de culpa. O luto passa a ser uma experiência baseada na possibilidade do aniquilamento, uma ansiedade vivida pelo bebê de que algo pode aniquilar. E a elaboração de um processo de luto seria o desligamento da libido que era direcionada para cada lembrança em relação ao objeto perdido. Então, quando a gente trabalha o processo de luto na clínica, nós vamos no sentido de criar esse desligamento, ressignificar esse elemento para que essa libido não seja mais direcionada para esse objeto. E é por isso que o luto é um processo que demanda tempo para acontecer. A catexia existente acerca do objeto perdido faz com que tenhamos reações diante das lembranças que nós temos. É por isso também que nós precisamos sempre reforçar que cada pessoa tem a sua forma de vivenciar o luto, umas sentem mais, outras sentem menos, pois vai depender da representação simbólica e das lembranças acerca do objeto perdido. O trabalho de luto é vencido quando uma pessoa consegue lidar melhor com sua realidade, consegue confrontar essas lembranças e também se voltar para o mundo externo novamente. Mas vale ressaltar que o luto negado ou não vivido acaba sendo postergado, e quanto mais se demora para viver esse luto, para passar por esse processo de lutamento, mais ele perdurará. Quanto mais uma pessoa consegue lidar com o luto, quanto mais ela enfrenta esse luto, seja qual for o objeto perdido, mais ela conseguirá se voltar para a realidade e ter o seu ego desinibido. Porque quando entramos num processo de luto, nós temos uma inibição dos nossos processos psíquicos que faz com que nós não adentremos mais o mundo externo e nos fechemos mais para o mundo interno. Quer saber mais sobre esse e outros temas da psicanálise? Vem com a gente na IPC, acesse www.escoladepsicanalisedecuritiba.com ou então pelo Instagram, @Escola de Psicanálise de Curitiba, e você vai ter diversas informações, diversos detalhes sobre assuntos relacionados à psicanálise. E o luto é o tema do Radar Analítico desse mês de dezembro. Nós vamos falar do luto em vida, portanto fiquem ligados nas próximas divulgações do Radar Analítico, no meu perfil no Instagram, @psicanalista.marcosimões, e no Instagram da psicanalista Daniele Machado, @psidaniele.machado. E vem com a gente participar desse momento também. Acesse www.radaranalítico.com e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!